Bom, galera, aqui é Michel Beneduzzi, do Corpo em Boa Forma e também do CONEAF, o primeiro Congresso de Nutrição Esportiva e Atividade Física, que rolou no mês de julho. Eu estou com a Andréia Aires, a nossa atleta de fisiculturismo e engenheira de alimentos, e também está se especializando na área de educação física. E para dar uma continuidade na sessão de perguntas e respostas, né, que é a sessão do Pergunte ao Expert, nós vamos começar com uma pergunta aqui do internauta, mandou para nós, sobre os termogênicos. Se os termogênicos ajudam a queimar gordura. Oi, Michel. Oi, pessoal. Bom, os alimentos termogênicos, eles aumentam sim a queima de gordura, porque eles aumentam a lipólise. O que acontece? Alguns alimentos, eles são mais difíceis de ser degradados pelo organismo. Isso faz com que o organismo gaste mais energia para fazer a digestão desses alimentos. Com isso, aumenta a temperatura corporal. E isso, consequentemente, aumenta o exercício físico. Aumenta o metabolismo energético. Aí, também dando continuidade a essa pergunta, que eu acho que está relacionada também, o internauta perguntou que se existe algum alimento natural que pode ser utilizado para potencializar a queima de gordura. Sim, existem. Existe uma lista assim, super ampla de alimentos e que ainda estão em pesquisa e muitos que as pesquisas já estão consolidadas, que ajudam nessa queima de gordura por serem aceleradores do metabolismo naturais. Alguns exemplos são a pimenta vermelha, o gengibre, a canela, o café por conter cafeína. Existem milhares de listas de estudos que estão sendo feitos com alimentos, mas esses são os mais comuns, os mais fáceis de adequar à nossa dieta. A gente vê muito na internet, em sites, em revistas também, sobre a utilização de chá verde e chá preto. E a pergunta dele, ele quer saber se isso ajuda na perda de peso, qual é o benefício da utilização do chá verde e do chá preto. Certo. Bom, pessoal, o chá verde e o chá preto, eles são chás que são termogênicos naturais. Além disso, o chá, ele já é naturalmente um diurético. Então, normalmente as pessoas usam para eliminar aquelas toxinas que vão ir na urina, então aumentar esse fluxo urinário e, consequentemente, a gente consegue diminuir o peso corporal. Beleza, legal. Eu particularmente também tomo um chazinho. Eu também. Eu acho que interessante. A outra pergunta do nosso internauta está relacionada sobre as dietas, né? A gente sabe que, ele pergunta aqui, é muito comum as dietas de praticantes de musculação o uso da batata doce, como a batata doce e o frango também, que a gente sabe que é a proteína, mas qual a diferença para a batata doce e para a batata inglesa? Não, certo. Bom, a diferença básica está no índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? Quanto maior o índice glicêmico de um alimento, mais rápido ele vai ser degradado no nosso organismo e mais rápido vai ser o pico de insulina que vai acontecer no nosso fluxo sanguíneo. Por que isso não é importante para um praticante de atividade física? Bom, porque nós precisamos estar alimentados ao longo de um certo tempo para poder realizar, por exemplo, uma atividade física. Não é interessante, por exemplo, comer um carboidrato de tão rápida absorção, porque ele vai me dar um pico de insulina, eu vou utilizar aqueles nutrientes de forma muito rápida e eu preciso desses nutrientes sendo degradados ao longo da sessão de treinamento. Então, por isso que eu utilizo a batata doce, por exemplo, ao invés de batata inglesa. Assim como a batata doce, existem outros carboidratos complexos que têm um índice glicêmico mais baixo. Aveia, arroz integral, aipim, ou mandioca, em outros lugares aí que a gente sabe que tem, o Brasil inteiro está nos assistindo, não é só aipim aqui é só no sul, só aqui no sul. Então, é basicamente por essa razão, é a velocidade de absorção entre a batata doce e a batata branca, e essa diferença no índice glicêmico das duas. Outra pergunta do internauta é o seguinte, ele pergunta assim, qual a refeição mais importante do dia? Se existe uma refeição mais importante, onde tem que focar mais na alimentação, eu acredito que, eu particularmente, acho que todas as refeições são importantes, né? Exato, seria minha resposta, todas as refeições. Tem que ter energia durante o dia, mas assim, claro. Existe alguma que tem que concentrar algum tipo de alimento, enfim? Sim. Todas as refeições são muito importantes, elas devem ser pensadas, na verdade, de acordo com a rotina. Por exemplo,
para pessoas que acordam e vão trabalhar e trabalham o dia inteiro sentadas e tem um ritmo mais acelerado à noite, é importante concentrar então os nutrientes na parte da noite. Então, não é necessário tomar um café da manhã dos reis, que nem dizem que a gente tem que almoçar como reis, né? Comer como mortais, almoçar... E tem um ditado que agora eu não lembro qual é o ditado, mas enfim, é comer mais no café da manhã, mais ou menos no almoço e comer como um pobre na janta. Isso não procede, pois a gente precisa pensar em qual será a nossa atividade próxima àquela refeição. Então, se eu vou fazer um treino, uma sessão de treinamentos, eu devo ingerir alimentos de qualidade antes e depois. Não importa se são 10 horas da noite e à noite as pessoas têm esse costume de diminuir a ingesta calórica. Então, tudo depende da rotina, todas as refeições são importantes, mas a gente tem que sempre pensar o que vem depois daquela refeição, qual atividade que eu vou desenvolver. Então, é nisso que é necessário pensar, não somente em horários. Ok. Outra questão também relacionada à parte de alimentação é por que a gente tem que comer de 3 em 3 horas, no máximo de 3 em 3 horas? O que acontece é o que é importante. O importante é ter sempre alimento disponível para poder gerar energia. Então, a gente evita... existe um consenso, existem alguns estudos sendo feitos de que esse número 3 em 3 horas ele é bem empírico, assim. A gente estabeleceu de 3 em 3 horas e continua seguindo para não ter fome ou para não comer uma quantidade muito grande. Daqui a pouco o teu organismo tem que solicitar muita energia para degradar aquela comida e você ficar mais sonolento. Então, comer de 3 em 3 horas em proporções adequadas. Não adianta eu comer de 3 em 3 horas super porções ou porções muito pequenas. Então, você tem que dividir ao longo do dia, de acordo com as suas necessidades, a sua ingesta calórica total. Então, não necessariamente precisa ser de 3 em 3 horas. Pode ser de 2 horas e meia, de 2 horas e meia. Eu posso diminuir a quantidade. Ou de 3 horas e meia, 3 horas e meia. Então, isso é bem variável. O importante é estar sempre alimentado e dividir proporcionalmente as refeições durante o dia. Ok. Então, galera, ficamos por aqui. Mais uma sessão de Pergunte ao Expert. Você que tem alguma dúvida relacionada à nutrição e atividade física, envie para nós sua dúvida. Embaixo está o e-mail aqui. Só você mandar para nós que a gente vai encaminhar para um expert da área e vão estar respondendo da melhor maneira possível. Mais uma vez eu agradeço a participação da Andréia e você aí que está nos acompanhando, curta o nosso vídeo e compartilhe aí que provavelmente nós vamos ter novidades. Um abraço.